pessoal do sindicato, depois o Cosmo, que convidou para fazer essa palestra sobre gerenciamento de riscos e a ISO 30000. Mas vamos comentar primeiro alguma coisa assim, né? Por que a gente tem que comemorar um Dia Mundial de Vítimas de Acidentes de Trabalho? Não deve, não. Mas eu devo dizer, será que nós precisaríamos ter um dia desse? Vocês acompanharam o que aconteceu em Bangladesh essa semana? Vocês sabem nem o número de mortos? Vocês acham que aqui não foi acidente de trabalho? Vocês já ouviram falar da ISO 16000? Sustentabilidade, bonito. Vocês sabem que a maior parte dessas empresas que emprega esse pessoal em Bangladesh tem esse certificado? Como é que eles conseguiram esse certificado? Então veja que é uma coisa assim interessante, né? Vocês mesmos estão comentando aí, falando, né? A CIPA já tem, né, 70 anos. Ela andou perdendo um pouco a sua, até se questionou uma época dentro das empresas a sua existência, mas hoje ela voltou e deveria estar até mais forte por causa de uma norma, que é o que nós vamos falar um pouco, o que é a 18001. Na realidade, é a própria norma. Quem entra dentro desse trabalho, criação de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho, todo operador, trabalhador, funcionário, terceiro, seja quem for estar dentro da organização, mesmo as partes interessadas externas, têm direito de opinar sobre a sua segurança. E qual é e tem que ter um representante. E qual é o melhor caminho para isso? Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, técnicos de segurança. Vamos falar de gerenciamento de risco. Por que os técnicos de segurança não participam dentro dos trabalhos de gerenciamento de riscos? Fogem disso como o diabo foge da cruz. Sempre alegam que eles têm alguma coisa a fazer. Semana que vem eu vou estar no trabalho, justamente numa mineradora de grande porte, fazendo um trabalho de estudo de segurança. No caso a gente chama de processo, que é lá, ligado ao gerenciamento de riscos de processo. Foram convocados os técnicos de segurança. Se eu vou usar a minha experiência estatística, vou dizer que eles, se aparecerem no primeiro dia, vai ser muito. Por que eles não participam? Eles não entendem do assunto? Ou aquilo não tem nada a ver com eles? No certo sentido, as duas coisas são verdades. Na realidade, o próprio curso de vocês, a formação em termos, não é só do técnico, do engenheiro de segurança no Brasil também, ele não está voltado para a prevenção. Ele está voltado para o quê? Meios de proteção e, como todo mundo vê, fiscalização policial, entre aspas, né? Muitos de vocês, eu falo até no próprio curso de engenharia de segurança da Escola Politécnica, né, que eu ministro uma das disciplinas. Muitos são, eu brinco com eles, são bombeiros frustrados. O negócio deles é apagar fogo, não é prevenção. E deveria ser o quê? Prevenção. Então, vamos ver um pouco, né, como é que a gente trabalha com isso. Tentar falar, se vocês tiverem questões, vocês perguntam, né, uma linguagem que seja até um pouco mais acessível, porque muita coisa às vezes perde, porque ela entra muito em gestão, mas vamos lá. Pode, por favor. Bom, falar de sistemas de segurança, né, para que eles existem? Na realidade, tem que estar voltado a reduzir ao máximo possível a um nível aceitável.
Ou seja, uma das primeiras coisas que vocês têm que entender, a gente faz entender isso também para a maior parte da população, não existe risco zero. Sempre vai estar correndo um risco. Não é o maluco que está aqui, não dá para ver direito, ou um acidente desse tipo. Então, eu posso ter acidente zero? Posso, dentro de um certo intervalo de tempo. Veja, vocês vieram aqui como técnico de segurança, né? O Fernando está ali escondido, me descobri. Algum de vocês, aqui no caso o Fernando, como membro da participante aqui da Assembleia, falou sobre os sistemas de segurança dessa sala? Se acontecer algum problema, vocês saem por onde? Já teve gente que, né? Cadê o... Nós se perdemos para achar a saída. Certo? Não vou nem dizer da entrada. Alguém falou isso para vocês? Mas vocês assumiram essa segurança. Assumiram esse risco. Acharam que não. Imagina, estão na Assembleia Legislativa, prédio bonito, lindo. Não vão ter problema de segurança, mas vão ter problema de segurança. Né? Só olhar aqui as tomadas ali embaixo, o tapete pegando em cima, depois nós vamos falar da... Ah, mas ocorreu um incêndio. Né? Veja que prevenção, onde eu vou estudar? Quando a prédio já está pronto, quando a unidade vai começar a operar, ou quando a máquina vai ser dada a partida. Onde eu faço prevenção? Já que estamos falando de riscos. Quanto mais cedo possível. Então, chamaram um técnico de segurança, engenheiro de segurança, com a obra pronta, o que ele pode fazer? Proteção. Por isso que é caro. Ah, lá vem o pessoal da segurança, vai botar um monte de coisa. Quando é que nós deveríamos ter participado? Projeto. Então, isso é que nós vamos falar um pouco. O que a ISO 31000 faz? Ela chama-se gerenciamento de risco. Já é uma norma brasileira, inclusive. Ela trabalha nesse ponto. Essa é a importância disso aí. Quando eu falei para vocês no início que o técnico de segurança não quer participar, ele está participando no início. Porque, primeiro, logicamente, nem todos foram treinados e têm a competência para isso. Mas a experiência que ele tem sobre o dia a dia da fábrica, no caso, ou da unidade, ou da organização, já ajuda a melhorar o projeto. Evitar problemas do tipo, onde colocar o extintor? A norma pode falar alguma coisa bonita, como é que é? 1,80 m, 1,60 m. Aí vem um arquiteto e diz que não é nada disso, porque está muito feio, bota no chão. Mas às vezes não previu. Quanto eu preciso de água aqui para combater um incêndio? Eu não sei nem quanto material combustível tem aqui dentro. Esse tapete do que é? Se for nylon, ele forma o mesmo gás que formou na boate Kiss. Então veja que eu já começo a falar para vocês que um trabalho de prevenção, ele exige o quê? Multidisciplinar, vários conhecimentos, inclusive do pessoal de segurança. Né? Então, veja que, na realidade, eu tenho um outro problema. Quando eu vou eliminar um risco, ou um perigo, se vocês quiserem chamar, eu posso esquecer que eu tenho, ou posso estar causando, ou criar uma outra causa de risco. Sempre tem que lembrar que são teorias de causa e efeito. E, às vezes, um risco maior do que eu tinha antes. Então, na realidade, segurança ela é um conceito relativo. Ela não é uma coisa absoluta. Depende do quê?
percepção. Como é que eu percebo aquele risco? Quando eu falei para vocês que vocês vieram para cá e assumiram um risco dentro da sala, na percepção de vocês, vocês se sentiram o quê? Seguros. Então veja, é importante entender isso, porque às vezes dentro de um procedimento que está criado, uma instrução, o pessoal tenta chegar a alguma coisa absoluta. Não, nada é completamente seguro em todas as circunstâncias e condições. Veja, isso aqui, não sei se vocês viram já esse slide, ele está no 10º andar. Olha o cinto de segurança dele. É que vocês não viram as fotografias antes. Mas esse é o cinto de segurança dele. Tem um atrás que está segurando pelo cara. E se a calça cair? Então lembre que equipamentos de segurança não são inteiramente seguros. Por quê? Eles podem falhar também. Mas são mais seguros que as suas alternativas. Então veja que o que vai o gerenciamento de risco trabalhar é quão seguro é seguro o suficiente. Ou seja, o que aquele grupo de pessoas valoriza. Lembrando que nem sempre nós valorizamos a vida. Posso valorizar a honra, a beleza, o dinheiro, nem sempre valorizamos a vida. E risco é algo inerente a qualquer coisa que a gente faça. Andar de bicicleta, gerenciar um projeto, atender um cliente, determinar prioridades no trabalho, comprar um novo sistema de equipamento, tomar decisões sobre o futuro ou decidir não fazer nada. Tem um risco nisso. Portanto, eu tenho necessidade de gerenciar o meu risco de maneira contínua. Intuitivamente, nós fazemos isso. De maneira, às vezes, consciente e outras maneiras, inconscientemente. O jogo é um risco. Se eu calcular qual a probabilidade de eu ganhar, então já dá para vocês perceberem que risco eu posso ter. E a segurança, ela pensa sempre no contrário. Eu posso ter um ganho, mas posso ter uma perda. A segurança vai tentar trabalhar nas perdas. Mas quando eu gerencio riscos, eu penso também nos ganhos. Por que eu jogo na Mega Sena acumulada? Sabendo que a probabilidade de eu ganhar sozinho, com um só bilhete, é menor do que ser mordido por um tubarão morando em Goiás. E se eu fizer um levantamento de quantas vezes o pessoal de Goiás ganhou a Mega Sena acumulada, inclusive aquela última do Natal, eu não jogaria nunca. Por coincidência tem Brasília lá no meio, mas é mera coincidência. Se nós sabemos que os estados que mais são populosos no Brasil são São Paulo e Minas, são os que mais jogam, faça um levantamento de quantos paulistas e mineiros ganharam Mega Sena acumulada, perto dos goianos. Veja que eu já tenho uma probabilidade ridícula, mas eu penso, não, com 36 milhões de reais, né, vendo na televisão, vou resolver a vida de todo mundo. Primeiro que os parentes vão comer mais na metade, mas aí é outro problema. Vocês têm ideia do que são 36 milhões de reais? Diria que 99% da população não tem a mínima ideia. Porque existe um outro problema. Eu preciso comparar situações. Nós, seres humanos, trabalhamos com comparações. Eu digo para vocês que a estrela mais próxima do nosso sistema solar está a 4 anos-luz. O que significa isso para vocês?
Nada. Mas se eu fizer um desenho mostrando isso, fazendo uma escala, vocês conseguem ver. Então eu fiz uma comparação. Em termos de risco, é a mesma coisa. Apesar de a gente saber que não dá para ser totalmente quantitativo, mas eu vou tentar fazer uma comparação. Então, o risco é a probabilidade de algo acontecer que vai ter um impacto sobre um objetivo que eu tracei. Por exemplo, chegar até a sala Paulo Kobayashi. Certo? Ou sair daqui, né? Ou tomar um café, que até agora não apareceu. Né? Lembrando então que eu falei, posso ter uma consequência positiva, que é um ganho, ou uma negativa, que é uma perda. Essa é a definição de risco da ISO 21000. E é bom vocês começarem a se acostumar com ela, porque essa definição vai passar tanto para a 9001, quanto para a 14001, quanto para a 18001. E é a definição que também vai passar para algumas NRs. Já estão falando isso. Tá? Essas modificações que as últimas normas regulamentadoras pediram, estão fazendo, aliás, elas já estão voltadas para esse conceito, o efeito da incerteza no objetivo. Vamos ver isso onde se aplica para nós em termos de segurança. Está na nota 2. Os objetivos podem ter diferentes aspectos: metas financeiras, saúde, segurança, ambientais, podendo se aplicar em diferentes níveis. Aqui entra uma outra mudança que está ocorrendo nas empresas. Normalmente nós pensamos, é muito o caso da técnica de segurança, como tático. Tático é o soldadinho. Mas, na realidade, gerenciamento de riscos é estratégico. Vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Veja que mesmo dentro da área de segurança, vocês mesmos citaram, o Armando, o Fernando falaram várias vezes aí, até na questão, quando eu falo em termos políticos, no sentido mais amplo da palavra, eu estou falando em estratégico. Não no tático, no dia a dia. Né? Lembrando que vai do projeto, produto, processo. Outra coisa que liga muito para nós, muitas vezes, que é o que nós fazemos em segurança, caracterizado por referência a um evento potencial e as suas consequências ou uma combinação desses. Então, veja que a própria norma ela já considerou todas as situações que a gente estava acostumado a pensar em termos de risco. Lógico, como é uma norma genérica de gerenciamento de risco, ela não vai só falar de segurança e saúde. Ela vai começar a falar de riscos ao negócio. Um acidente como, você citou, né, da boate 15, que morreram quantos? Você falou 20. Acabou com a boate, independente de se teve para cadeia ou não. Isso é um risco ao negócio. Perdi todos os meus funcionários. Então, veja que eu tenho que imaginar essas situações. Lógico que eu não vou conseguir fazer proteção para todo mundo. Vamos ver o caso da maratona de Boston. Ou aqui não há um risco? Não, eu fui só lá assistir a chegada. Estou correndo riscos ou não estou correndo risco? Até de maluco soltar uma bomba. Vocês podem perguntar, bom, e a segurança como vai resolver isso? Desde que participe do início do trabalho, estou fazendo prevenção. Lembrando, prevenção é o quê? Vamos entender. Todo mundo fala que é prevencionista, aí eu peço, qual é a definição de prevenção? Prevenção. Antes que ocorra
alguma coisa. Isso é prevenção de perdas. Antes que ocorra a perda. Então, eu tenho que tomar uma ação antes. Se eu fizer depois, não é prevenção. É corretivo. E o que normalmente nós fazemos em termos de segurança? Corretivo. Fala que é prevenção, mas é corretivo. Então, se eu estou sendo requisitado como técnico, engenheiro, que seja de segurança, para participar de um trabalho de levantamento de perigos, análise de risco, eu tenho que fazer o quê? Esquecer o corretivo e ir lá. Infelizmente, voltando àquilo que eu falei no início, isso hoje ainda não ocorre. Vamos passar só mais. Então, dentro do conceito, eu estou até usando a palavra em inglês, porque nós temos um problema na língua portuguesa entre perigo e risco, certo? Se vocês for no dicionário ler lá perigo, ele diz que é risco, aí você vai procurar risco, ele diz que é perigo. Aí continuamos tudo na mesma. Mas então a gente usa mais o conceito, inclusive, do perigo da palavra hazard. Né? O mais interessante, que pouca gente sabe disso, que essa palavra hazard em inglês, ela veio do árabe. Aliás, inicialmente na Inglaterra e nos outros países, ela veio de Portugal. E, por sua vez, veio da palavra árabe. Dos povos árabes, significa jogo de dados. Qual a palavra em português que lembra isso? Azar. É que a gente não vai falar em identificação de azares, porque aí a turma não gosta muito. Mas seria o certo. Então, por isso que às vezes a gente utiliza o termo mais em inglês, porque é o termo mais coerente. Né? Então, veja que ele é o efeito da incerteza nos objetivos, termo positivo ou negativo, está dentro da própria ISO 31000 ou dentro da BNT, no ISO Guia, tá? Mas já no caso de segurança, que aqui é a norma mais australiana, deve estar para sair a norma brasileira também, isso já ela fala em relação a um ferimento ou dano, a possibilidade e consequência de ocorrer esse ferimento ou dano. Mas sempre baseando-se nesse tipo de conceito mais amplo. Portanto, qual é a tarefa uma das tarefas mais importantes da área de segurança? Liderar a identificação de perigos e análise de riscos. Não ficar lá como um mero participante, achando que aquilo está uma perda de tempo, que ele poderia estar na área controlando EPI, extintor, fazendo checklist. Essa é a função. É liderar. Hoje, o trabalho técnico de segurança, de engenheiro de segurança, não é mais um trabalho, não é mais uma atividade fim, ela é uma atividade meio. Ela fornece consultoria e assessoria para quem é realmente o responsável pela segurança, que é o líder. Você pode dizer que isso é uma utopia ainda, mas está se caminhando para isso. Porque as normas já pedem isso. A própria, se vocês olharem um pouco mais friamente a norma regulamentadora, as novas, a própria NR20, ela já pede isso. Então eu tenho que saber trabalhar até como técnico, como engenheiro, segurança, dentro desse campo. E saber liderar como identifico perigos e analiso riscos. Portanto, ele vai envolver o que a gestão? Aplicação de um método lógico, as técnicas, sistemático. O que significa sistemático? Não é fácil uma vez na vida e nunca mais. Ele é contínuo. Nós brincamos muito em termos de treinamento até. Eu sei quando eu começo a identificar perigo. Eu não sei quando vou terminar. Ele é contínuo.
em cada uma das suas etapas aplicadas. Seja uma atividade, uma função. Quais são os períodos do técnico de segurança? Vocês já levantaram? Já identificaram? Já avaliaram os seus riscos? Ou vocês acham que o técnico de segurança, alguém falou que é um anjo, né? Não sofre acidentes? Físico, químico. O que você quiser chamar, quais são esses riscos que você tem lá dentro? Então veja que vocês têm que saber da função de vocês. Quais são os riscos que vocês passam naquela atividade que vocês estão exercendo, ou naquele processo, ou na utilização de um produto. Qual é o risco que eu tenho de usar um EPI? Não estou falando de maneira errada. Ou não tenho risco nenhum? Por que vocês acham que a maior parte das pessoas que usam EPI não gosta? Porque o técnico de segurança é um chato, galocha e fica pedindo. Não, porque aquilo é um incômodo para ele. Só um? Então você tem sorte. Eu agora nem gosto mais de olhar para a janela, porque me dá vontade de pegar uma metralhadora, já que ele quer morrer. Ajudar, né? Dá uma ajudada para ele. Vocês têm que pensar nisso aí. Como é que vocês tomam uma decisão, por exemplo, para uma determinada área que tenha que utilizar um determinado equipamento de proteção? Como é que vocês fizeram isso? Consulta engenheiro. Hã? Consulta engenheiro. Consulta aqui, engenheiro. Hã? De segurança? E ele conhece tudo. Não, mas Ele conhece todos aqueles processos que estão lá dentro, todos aqueles produtos, ele conhece tudo. Por quem ele tem que consultar? Por várias pessoas, é isso que vocês têm que começar a entender. Trabalho em grupo. Como é que eu comprometo o operador dentro da área de segurança? Ficar dando treinamento para ele sobre uso de luvas, capacete? Não, faça ele participar da identificação de perigos. Envolvendo ele nas ações. Envolvendo ele no levantamento. E vocês vão ouvir frases do tipo, quando ele começar, né? Isso já faz várias tempos. Não, faz 25 anos que eu trabalho, nunca sofri nada. Isso ele fala no primeiro dia do levantamento. No terceiro dia ele começa a ficar apavorado. A gente fala para ele, tudo bem, né? Tá certo, os 25 anos. E toda noite, o senhor, antes de dormir, né? Ajoelha e agradece a Deus por mais um dia de trabalho seguro. Ele não tem ideia do que são os riscos dele. Mesmo esses que alegam ter 25 anos de experiência. Por isso que o trabalho é feito conjunto. Então, não escolha um EPI via engenheiro de segurança, junto com as pessoas, conhecendo qual é o processo que existe lá dentro, que matérias-primas eu estou utilizando, que atividade vai precisar daquilo, e, se possível, eu vou estudar a segurança de maneira que ele não precise utilizar o equipamento de proteção. Isso é prevenção. Isso é segurança intrínseca. Não tem como ele se machucar, a não ser que ele faça de propósito. Outro ponto importante. O relato. Quantos incidentes realmente eu registro? Sabendo que existem áreas dentro de organizações que de jeito nenhum eles registram os seus incidentes. Que são as áreas administrativas. Podem olhar lá. Em auditoria a gente faz auditoria administrativa e encontra lá verdadeiras farmácias lá dentro, que é proibido por lei. Eles não são treinados em primeiros socorros, mas para o medo, né, vamos chamar assim, ou a vergonha de ter que ir no ambulatório, que cortou o dedo na folha de papel, eles preferem não relatar, esquecendo que isso pode matar o fulano.
Ah, mas é um cortezinho de nada. Se ele infeccionar, no mínimo ele vai perder o dedo. Então, isso é outro ponto que faz com que a gente, às vezes, na percepção de risco, acredite que nós estamos num risco aceitável. Eu não tenho registro. Portanto, nosso desafio é como providenciar essa segurança tentando eliminar ou reduzir acidentes, os seus danos. Só que existe um problema. Quanto isso me custa? Porque posso ter um custo tão elevado que eu não consigo nem vender o meu produto ou serviço. Mas ele é seguro. A comunidade, meu cliente consumidor, vai comprar isso só porque ele é mais caro, mas é mais seguro? Depende. Se a variação de valor é muito grande, mesmo o ambientalista mais ferrenho não vai comprar um produto ambientalmente seguro. Portanto, eu tenho um custo em cima disso. E vocês têm, dentro do trabalho, quando a gente faz identificação de perigo, análise de risco, ter uma ideia desse custo. Não espere que o engenheiro, projeto, ou sei lá, quem tenha uma ideia de quanto isso custa. Para ele é sempre caro. Então, como é que eu calculo isso? Faço o inverso. Quanto vai me custar o acidente? Lembre-se que o que eu calculo como acidente hoje, em termos de custo, eu só tenho o valor da ponta do iceberg. O custo do acidente, na verdade, é o iceberg inteiro. Porque eu tenho um valor que não está previsto aqui, mais fácil. A imagem. Quanto isso custa? Só para a gente ir terminando aqui, senão o pessoal vai ficar nervoso, quer tomar café. Quanto vocês acham que custa a marca, a logomarca Coca-Cola? Vocês têm uma ideia? Dá um valor. Alguns bilhões, acho que chegou perto. 80 bilhões de dólares. Bilhões, não é milhões. Isso é só a logomarca. E o McDonald's? 70 bilhões. A Apple? 70 bilhões. Só a marca. Qualquer arranhãozinho causado por um acidente, o que vai fazer com esse valor da logomarca? Vai cair. Por isso que hoje a gente fala em termos de prevenção. Faço o inverso, eu não calculo a prevenção, eu calculo quanto eu vou perder. E aí vou ver que qualquer investimento que eu faço em prevenção vai sair barato. E é isso que a gente tem falado muito para o pessoal de segurança, né, para ligar com o pessoal de projeto. Façam o inverso. Não vá lá dizendo que, olha, se você fizer prevenção, vai sair mais barato na proteção. Não. Quanto custa o acidente? Se ocorrer. Tá? Outro problema, a gente já comentou rapidamente, é o padrão moral em relação à vida humana e o bem-estar. Tá? Isso dentro daquilo que entra no sentido da percepção de risco. Veja que, né, para algumas pessoas, pode ser que, né, ir para o paraíso, encontrar lá 70 virgens e não sei mais o que para tornar. Eu sempre falo que depois de uns 6 meses o cara vai virar bicha, mas tudo bem, porque ele não vai aguentar comer tudo com as mulheres todo dia. Né? Mas ele não está pensando nisso, ele está pensando no padrão moral deles. Isso vocês têm que considerar. Hoje, dentro da sociedade brasileira, dentro das empresas, cada vez mais nós temos uma mistura de padrões morais que a gente chama. O que é bom, eu acho, todo reclamando, né? Eu sempre brinco dizendo assim, em relação, como é o Brasil em relação à minha família. Né? Eu sou italiano, sou o último italiano. Minha
minha família, nós somos em 7 irmãos, eu sou o quarto, eu tenho 3 brasileiros. Então, dos meus irmãos, meu irmão mais velho, já falecido, ele casou com uma brasileira típica, aquelas 4 sertões. O segundo já casou com uma descendente italiana, minha irmã, a terceira, com um francês. Eu sou casado com uma descendente sírio-libanês. Meu outro irmão, ele é casado também com uma brasileira. Eu também. E a minha última irmã é casada com um judeu. Onde você vai encontrar isso em outro país? Em nenhum lugar. Isso é o Brasil. Então, por isso que nós temos que saber, e isso é importante vocês começarem a entender dentro da área de segurança. Por que, de repente, algum determinado operador não utiliza de maneira correta ou não quer utilizar alguma coisa? Lembre-se dos padrões morais. Vocês não passaram por isso, né? Nós mais antigos passamos. Quando começou a obrigatoriedade do uso do capacete em obra de construção. A história era o seguinte: quem era macho não usava capacete. Até que a gente teve que fazer umas experiências jogando tijolos em cima de capacete para mostrar o que o macho ia receber na cabeça. Veja que isso é um padrão. Tá bom, pessoal, não vou até o fim, depois se quiser deixa aí o resto, para não prolongar muito. Novamente agradeço aí o convite aí do Cosmo, dele, todo mundo aí, né? E estou aí à disposição, se precisar vir a Cosmo para um pouco mais falar isso. Tá? Ótimo, por favor. Nós temos várias NRs, tem viés de gestão. Na sua opinião, devemos ter uma NR específica de gestão? Veja que aí a BNT está tentando criar uma ND 18001 e voltou para trás. Nem a ISO se arriscou. Porque a 18001 não é da ISO, né? É da OH, essa outra organização. Agora está se falando novamente ter uma ISO, vamos pensar assim que é mais fácil, uma ISO de segurança e saúde do trabalho. Mas o problema entra naquela última frase aí, legislações diferentes, padrões morais diferentes e conflito em termos internacionais. No caso brasileiro, pode ser que você consiga, mas eu não vejo, eu vou ser franco, eu não vejo com bons olhos, porque a maior parte das empresas que tem sistemas ISO, seja 14001, se você quiser 18001, no caso da SAS, se fosse fazer o auditor, fosse ser chato, nenhuma recebeu o certificado. Porque a gente fala mesmo claramente até em termos de consultoria. E aí entra o problema se você pedir via legislação. Né? Quem vai auditar isso? Quem vai fiscalizar? Veja que nós tivemos vários problemas, inclusive na 14001 e também na 18001, porque as montadoras começaram, estava até explicando no caso, né, a exigir dos seus fornecedores essas normas. Se eu quiser, não, aqui não, porque aqui estou lá na cidade, eu vou na esquina e compro o certificado. Então aí perde a validade. Na realidade, hoje, vou pegar mais a minha experiência dentro da indústria química, né? Trabalhei vários anos na ROD, quando se criou o Programa de Atuação Responsável, que é hoje a BIQIM que controla. Veja que muitas empresas químicas têm sistemas de gestão bem melhores do que a de meio ambiente, bem melhores do que a 14.000 pede. E eles não são certificados, não lhes interessa. Às vezes tem certificação porque o cliente pede. No caso do Petrobras, às vezes pede, ou a própria montadora. Mas não interessa. Então, se a gente deixar, talvez, em termos de programas, vamos mudar um pouco, via sindicato, eu acho que o sindicato tem uma importância muito grande nisso.
próprio trabalhador, vamos chamar assim, que é o que fez a Biquim, no caso, como associação. Ela criar esses programas e via sindicato, você aumentar, vamos dizer, a massa, cobrando, eu acho que sai mais fácil do que você exigir por lei. Por quê? Sempre vai ter um jeito de fugir. Agora, se eu crio, que é o que eu brinquei com vocês no início, falando por que o técnico não participa, comece a participar. Faça um trabalho em grupo, vocês vão ver que como fica muito mais fácil fazer qualquer sistema, seja de prevenção e proteção. Então, acho que aí é um pouco o caminho. Não talvez exigir legalmente que você tenha alguma coisa em termos de gestão, usando o termo de gestão, mas sim você criar via sindicatos, seja patronal, seja trabalhadores ou própria outros grupos, que isso entre como programa. E a coisa flui muito mais rapidamente. Foi um pouco a experiência que eu tive no caso, usando a atuação responsável. Apesar que a Roda foi uma das primeiras no Brasil, por vários motivos, na realidade, hoje, se eu olho assim, desde 85, nós começamos a fazer isso, 86, a melhoria que houve. E principalmente, o que o empresário percebeu? Ele está ganhando dinheiro. Aliás, eu brinco com ele, está deixando de perder dinheiro. Isso é o custo que ele tem que ter. Quanto ele está deixando de perder? Não sei se responde a sua questão. Desculpa, me suscitou uma outra pergunta aí, que o senhor falou que Não precisa o de gerenciamento de risco ele tem que vir de cima para baixo. Certo? Mas só que, pensando nesse termo de a alta direção do negócio que tem que fazer o gerenciamento de risco. Só que o usuário, o trabalhador, ou suas organizações, tudo que vem da alta direção do empreendimento é visto com desconfiança. Aí fica aquela briguinha de gato e rato, onde o de baixo acha que ele tem que fazer parte do gerenciamento, ou acha que não tem. Na realidade, então, só um conceito que eu tenho é o seguinte: também concordo que o gerente de risco que é o dono do risco que tem que dar a resposta, mas aí tem uma coisa que chama de controle social, que muita gente, o empreendedor também tem medo, ou não sabe ou tem medo, acha que isso é enfrentamento, e o trabalhador também não está preparado para fazer isso, esse controle social, ou seja, de fazer isso que falou aqui, de fazer a aferição do resultado disso e interagir com de baixo para cima e cima para baixo nesse sentido. Está certo esse conceito? na realidade, ele é participativo. A responsabilidade é que é superior. Não de todos, mas maior do líder. Ele vem de cima para baixo em termos de comprometimento, mas para ele obter isso, ele tem que conversar. Não, eu não vou discordar do que você está falando, mas tem, da parte que você disse que eles não têm. Hoje, na minha experiência, em quase 40 anos em engenharia, gerenciamento de risco, trabalhando com os operadores, eu trabalho direto com eles, apesar que tem os engenheiros lá me atrapalhando, mas né? Eu nunca duvido deles, da competência deles. Eu falo sempre para eles que eles são uns enrustidos, eles ficam escondendo a informação. Eles sabem. Eles podem não ter, e não é só ele, o engenheiro também tem essa dificuldade, uma visão sistêmica. Mas sobre os perigos, riscos da atividade dele, é impressionante. Ou não são estimulados. Mas Ele pode ser estimulado ao contrário. Não fale, porque senão você vai levar na cabeça. Mas ele sabe. Ele sabe. É impressionante. É só envolver eles que você Só envolver. conquista e consegue informações. Hoje, por exemplo, muitas das ideias que a gente utiliza em termos de prevenção e proteção, até para melhorar um determinado, houve uma caso de investigação de acidentes, para tomar uma ação coletiva, normalmente as sugestões dos trabalhadores são melhores. Se você conhece o caso do creme dental, então você tem uma ideia. Ou você conhece o caso do lápis que a NASA criou para escrever no espaço.
Você não conhece a história? Os pássaros primeiro andavam, né? Escreveu algumas coisas e em gravidade zero, caneta não sai a tinta. Né? Então a NASA gastou $1,5 bilhão para desenvolver uma caneta que escreve em qualquer lugar, até embaixo d'água. O que os russos fizeram? Usaram lápis. Então nunca duvide. É impressionante, insisto nisso, porque dentro dos trabalhos que eu participo, né? É lógico que às vezes eles se assustam, né? Quando começa a falar o meu currículo, todo mundo sai correndo, tanto que eu nem falo, mas nem me interessa também, mas normalmente eles olham, é impressionante. Pode ser que algumas ideias sejam tecnologicamente impraticáveis, mas eles têm ideia. E eu acho que o principal, outra coisa que está pior do que você está pedindo, que as normas estão pedindo, é a participação da comunidade. No Brasil nós temos 2 casos só, que é o Camaçari, o polo aqui no Camaçari. Por incrível que pareça, no início, quando eu comecei a criar, depois eu parei, achou? Aí eu saí da roda para fazer outras coisas. A ideia era no início, né, para o pessoal da comunidade, que eles não entendessem nada. Imagina falar de produto, sabiam que tinha um risco e tal. Logo no início, eles participaram ativamente. Então veja que mesmo a comunidade que não entende nada da operação que está sendo feita lá dentro, ela tem. Agora, vamos ver o que é a comunidade. Vamos tomar cuidado com isso. Está lá em lá. Não é o político, não é o padre, é o professor, a dona de casa, aquelas que ainda ficam dentro da comunidade, que são líderes naturais. Sociedade. A sociedade. É impressionante. Se você usa até o presidente da associação, amigo, não funciona. Agora, se eu uso a pessoa que está lá no dia a dia, aquela que cuida das crianças, o professor, a coisa anda. E mais, ele traz o outro pessoal também. Isso falando de comunidade. Só que hoje você falar isso para o empresário, que a comunidade tem que participar até numa decisão de modificar um processo que já está lá dentro, imagina, mas eles podem participar. Guilherme, deixa eu só dar um explicar aqui. Uma das coisas que você falou da política, eu participei de vários debates essa semana sobre as questões de memória e sindicalismo. Os principais líderes das entidades maiores na área do sindicalismo cobrou das bases essa visão que você está mostrando aqui em poucas palavras. Ele diz, como é que você quer ajudar o trabalhador, você que está envolvido com ele, tem a responsabilidade de repatriar as informações que você pega, se segurança e saúde do trabalhador, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, não faz parte do seu vocabulário. Como é que você vai falar se você não entende o processo, está preocupado só com a PLR? Eles falando isso, para mais de 700 pessoas na sala da Câmara. Então, o que eu entendo, a nível de relação capital-trabalho, esse conjunto que você disse das forças, está harmoniosa, trabalhando junto, vai acontecer, quer queira, quer não, porque vai chegar a informação aonde é o pilar de sustentação do trabalho. Se algumas empresas já conseguem, que são consideradas assim, né, as líderes, por que as outras não conseguem? Ah, porque eles têm mais. Não, porque eles conseguiram, vão lá e vão aprender com eles. Eu falo muito em termos de estratégia. Né? Ah, o meu produto tem qualidade. Como eu posso falar de qualidade se para fabricar tem problema de segurança, de saúde, de meio ambiente? Que qualidade nós estamos falando? E às vezes a gente compra, veja que o consumidor também é desinformado. Eu comecei falando, só para terminar, lembrando um pouco do caso do Bangladesh. Vocês sabem que o Bangladesh é o segundo país que mais vende tecido. Provavelmente, a minha camisa é um caso,
de vocês, boa parte vem de lá. E se vocês olharem as marcas, vão para onde vai isso, são mais famosas. Essas que eu falei no início, que eu mesmo que vocês viram. Porque não é o primeiro caso. Houve já o caso, 2 anos atrás, de uma fábrica que tinha ISO 16000 em Bangladesh, que houve um incêndio e morreram 180 operadores. Então não é o primeiro caso. Ó, mais uma vez, obrigado. Um café também, hein? Gente, é esse tipo de coisa que nós precisamos trazer para dentro da área de segurança, né? Esse tipo de conhecimento, de questionamento. Nós podemos ter avanços de legislação fantásticos. O Armando pode não dormir e conseguir muita coisa na NR4. Mas se nós não tivermos esse conteúdo, essa qualidade de oferta, que isso é pertinente ao técnico. Técnico de qualquer nível, técnico, engenheiro, qualquer pessoa que tenha conhecimento, né, como produto. Nós não vamos conseguir mudar as coisas. Olha que abordagem interessante, né? Sábado de manhã tive uma pessoa, ele, como disse, o currículo dele, eu tenho esse currículo lá, e às vezes a gente repassa para algumas pessoas, para alguns colegas, e fala, mas ele estudou tudo isso, ele estudou tudo isso. Então é importante, Armando, Sebastião, como eu falei lá fora, criar um debate desse lá dentro do Cintesc, do nosso pessoal, da nossa diretoria, talvez em primeiro lugar, depois estendendo, para que a gente aprenda a tratar a questão de prevenção de uma maneira mais ampla, mais forte, mais consistente, com menos anjinho e mais conteúdo, né? Com mais coisas assim, porque isso vale dinheiro, isso vale um salário, isso vale um piso, isso vale muita coisa. Ele precisa, porque o empresário olha e fala, bom, agora eu tenho visibilidade sobre como se faz prevenção. Então isso é importante para nós. Muito obrigado, Guilherme. Eu estava ali fora agora, estava vendo lá que tem um taralho lá na placa lá. Você passa lá, tem um parente ancestral seu aqui. As placas antigas. Só existe a minha família. Então, eu espero que outras oportunidades o pessoal leve em consideração para ele estar falando, para ele estar